what's up? Bem-vindos a mais um episódio do Wet Dream Podcast. Connosco temos hoje uma convidada que vive no seu próprio mundo imaginário, cheio de cor. Uma artista visual e ilustradora portuguesa que se tornou conhecida quando começou a preencher as ruas da cidade de Lisboa com gelados e guloseimas. Tem um universo muito especial ligado à natureza narrativa e dá vida a muitas personagens e histórias emotivas cheias de humor e ironia. É uma artista perita em desenvolver sensações e não encontra a linha que separa o amor com que pinta os seus quadros e a realidade com que vive no dia-a-dia. Bem-vinda, Maria Imaginário. Olá! Vocês fizeram um bom trabalho de casa. Fizemos. Sim, gostaste da intro? Ficamos muito felizes. Olha, primeiro que tudo, como é que estás? Genuinamente. Estou bem. Estou agora a terminar de trabalhar e vou começar a descansar. Estou slowing down. Ai, o meu anel ficou aqui preso. E hoje é o meu primeiro dia semi de férias, portanto... Olha, estamos aqui... Ainda é semi, ainda estou a trabalhar, mas já não estou tão a mil. E estou um bocadinho nervosa por estar aqui. Devo começar. Não estejas. Eu sei. Não há razão para tal. Daqui a 5 minutos eu estou bem. Não há razão para tal. Portanto, olha, vamos a isso. Antes de começarmos a nossa conversa, nós gostávamos de perguntar quem é a Edna Costa, não é? E como é que se tornou na Maria Imaginário? Como é que foi este processo de transição? Este não é bem um processo de transição. Eu sinto que são a mesma pessoa. Tanto que há imensa gente e imensos amigos, sobretudo que eu fui ganhando ao longo dos anos no campo profissional, que me chamam Maria e me telefonam a dizer Maria. Eu nunca... Eu reajo sempre como se fosse o meu nome. E Edna igual. E eu, quando era adolescente e tinha falta de confiança em mim, como qualquer adolescente, decidi que tinha que inventar um nome mais fixe do que Edna, porque Edna, pelo amor de Deus, e Costa é um nome mais boring e... Mas eu acho que Edna faz todo o sentido em ti, porque me faz lembrar a estilista do The Incredibles, Edna Moda. Opa, eu amo essa personagem. É tipo... Toda a gente me diz isso. Mas eu não sei quem é essa personagem, mas toda a gente me diz isso. Eu tenho que um dia dar-me ao trabalho de ir ao Google ver. Eu sinto que não há uma separação. Eu não consigo separar, e devia, segundo a minha psicóloga, eu devia separar o meu trabalho da minha vida pessoal, mas é tudo eu. Não há... Não assim. Eu vivo tudo. Eu nunca tenho aquela coisa de chegar às 5h30 e desligar. Eu estou sempre a pensar em trabalho. Eu adoro o que faço. Eu sou super feliz a trabalhar. Portanto... Tão querida. Olha, entretanto, como tu disseste bem há um bocado, nós estivemos a estudar-te bem, não é? E entretanto, vimos numa das tuas entrevistas que tu disseste, penso que foi para uma marca de roupa com quem tu trabalhaste, disseste que quando tu eras mais nova, os testes psicotécnicos diziam que tu ias para artes, mas tu, tipo, foste para humanidades, não foi? Ou foi uma coisa assim do género? Eu nem sei onde é que você não é. Nos arquivos. Sim, imagina, 90% das entrevistas que eu dou, eu quando vou a ler, eu penso, não disse bem nada disto, mas pronto. Mas sim, é verdade, eu fiz os testes psicotécnicos. Sempre foi óbvio que eu tinha uma tendência para ir para artes, mas eu quis jogar pelo seguro. Os meus pais também me incentivaram a jogar pelo seguro, não é? Tipo, tens que ir tirar um curso, ter uma profissão a sério. Entretanto, eu fui miserável a aprender alemão e latim. Eu disse, não quero isto para mim. E eu até era sempre uma aluna medíocre. Sabem, eu tinha sempre o satisfaz, o 3, o 4. Assim. E quando mudei para artes passei a ter 18, porque eu estava a estudar realmente algo que me fascinava, história da arte, e passei a ser uma aluna melhor até. Pronto, aliás, porque a pergunta que vinha agora é quando é que então tu percebeste que tinhas este bichinho pelo mundo da arte? Em que altura é que a Maria, ou seja, em que altura é que a Edna percebeu, tipo, eu gosto disto? Eu não me lembro. Sabes, não sei, quando é que tu te apercebeste que gostas de ser como é? Não sei, há muitas respostas em relação ao meu trabalho que eu não tenho propriamente uma resposta assim, foi naquele dia que eu acordei. Não, acho que foi uma coisa gradual que aconteceu. Eu não me lembro assim de ter um aha moment de... mas eu penso que sempre esteve em mim, eu sempre fui fascinada. Nunca fui aquela criança a desenhar copiosamente e fazer um retrato perfeito, nada. Mas eu adorava explorar e brincar com cores e nunca gostei de me vestir com preto, tanto que hoje em dia eu não tenho roupa
preta. Eu sempre fui sempre muito sensível às cores, adorava história da arte, adorava ver livros de quadros e pinturas, adorava ir a museus, adorava salvo seja, quando eu era miúda, os meus pais, quase todos os fins de semana, nós tínhamos que ir a um museu, uma coisa assim, eu achava aquela mel seca, sempre que eu podia ir para a Gulbenkian, para o jardim e ficar pelo jardim era ótimo, mas hoje em dia dou muito valor ao que eles fizeram e acho que também me influenciou bastante. Olha, entretanto, estamos aqui a falar deste processo, não é? Portanto, quando tu entraste neste mundo da arte, os teus trabalhos, desde logo, eles distinguem-se bastante das restantes manifestações de arte que nós vemos por aí, de outros artistas. Como é que tudo começou e como tem sido a principal evolução, portanto, desta tua técnica? Também não me lembro exatamente como é que começou. Eu lembro-me quando eu era adolescente, os meus amigos faziam imensos grafites e bombings por Lisboa. E eu achava aquilo divertido. Telinhos, estão giro. Não, mas eu dava-me com eles, eu tenho imenso respeito pelo trabalho deles e pelo que eles fizeram. E, entretanto, alguns deles evoluíram para a street art hoje em dia e outros não, continuam no bombing. E na altura eu pensei, se eles estão a fazer isto, eu também posso fazer, mas sem ser com letras e sem ser com prateados e sem ser uma coisa assim feita em 5 minutos a correr. E eu na altura tentei pensar de como é que eu poderia fazer algo diferente na rua, eu que tinha zero noção do que era street art ou que estava a fazer alguma coisa diferente. Eu queria fazer algo diferente, mas não tinha noção que era um movimento que ia começar a aparecer e a surgir. Já existia, só que eu não estava atenta a ele. E eu comecei a pensar, ok, eu quero fazer o que eles fazem, se eles podem fazer, eu também posso. E pensei numa coisa que fosse colorida, daí ter ido buscar doces e gelados, sobretudo. Algo que fosse uma linguagem gráfica e rápida de pintar para não ser apanhada pela polícia. E foi isso. Foi assim que começou lentamente. Exato, porque andava eu no secundário e lá está a mudar partes. Porque a pergunta que eu estou a fazer agora é: foi para ti difícil definir-te visualmente? Porque isto às vezes é muito complicado para um artista, tu conseguires encontrar a tua linha de o teu carimbo, quero dizer, sabes? Sim. Tipo, conseguires encontrar mesmo visualmente aquilo que tu queres representar para as pessoas. Foi difícil para ti encontrar esse teu mundo visual? Porque tu és muito, a tua linha é muito definida. Ou seja, quando nós olhamos para o teu trabalho, aquilo é, vemos logo, é Maria Imaginário. Sabes? Tu tens imenso essa, inacreditável, e estás muito de parabéns, eu adoro, aliás, somos os dois muito fãs do teu trabalho. E pronto, e eu acho que isto às vezes é o maior problema para um artista, conseguires arranjar mesmo o teu carimbo, a tua assinatura. Foi difícil para ti, tipo, conseguires... Eu acho muito bonito o que vocês estão a dizer, mas eu como artista pessoalmente ainda sinto que ainda não encontrei. Eu sinto que estou constantemente à procura desse cunho meu. E estou a afinar critérios e a afinar a minha linguagem de ano para ano. Imagina, eu este ano, nos últimos 10 anos estava super focada em fazer instalação pública, eu não quero pintar paredes, eu não quero fazer mais quadros, quero fazer, mas eu quero focar-me em instalação pública, em esculturas de grande escala, eu quero comunicar com o público, quero fazer arte que tenha acesso a toda a gente, todas as pessoas que possam participar, aceder, olhar, coisas interativas, estava muito com isso em mente. E no início do ano passado até fui à procura disso e tive algumas propostas que foram aceites e entretanto tudo isso foi por água abaixo por causa do Covid e eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E agora o que é que eu vou fazer? Não é? Porque o meu trabalho é isto. E aconteceu que este ano eu sinto que ainda cresci mais em termos artísticos do que se calhar teria crescido se tivesse feito as instalações que eu tanto queria fazer. Porque fui obrigada a parar, a repensar. Exato. Não sabia, mas precisava de tempo para descansar e para reavaliar o que eu estava a fazer. E tive tempo para experimentar, para brincar outra vez, sem haver aquela pressão de entregar coisas ao cliente, que isto existe no mundo da arte, não é aquela coisa espontânea do lá, não, tens muito cliente por trás e eu fiz as coisas que me apeteceram, com o tempo que eu quis, sem pressas. Umas tapeçarias que eu lancei em setembro e eu já estava a fazer há imensos meses e pensei, vou fazer isto com tempo para conseguir identificar mais. E, sei lá, eu acho que este ano afinei imenso
Se é que estou a fazer sentido a responder à vossa pergunta. Não, sim, Estás, totalmente. Eu estou a compreender perfeitamente. Sim, Eu acredito sim. que a Francisca também está a compreender aquilo que Não, tu faz estás todo a o dizer. sentido. Eu acho que faz. Eu acho que isto ajudou muitos artistas, o que tu dizes de este período de tempo e esta pandemia pelo qual estamos a passar, termos tido a oportunidade de parar e refletir e repensar no que é que somos. Portanto, faz todo o Exato, sentido. até porque um Aliás, muitos artista. dizem isso. Exato. Até porque um artista está sempre a reinventar, não é? Ou seja, Sim, sim. a explorar, mais, à procura de mais inspiração, não é? Sim. Eu nunca estou muito satisfeita, portanto eu estou sempre à procura de coisas e materiais novos e técnicas novas e esta quarentena e esta pandemia, por mais controverso que vá soar, foi boa para mim a nível pessoal. Não no início eu estava tipo com aquela ansiedade que só dá para não fazer nada. Exato. Eu, durante as primeiras 3 semanas, um mês, estava só tipo quase a chorar dia sim, dia não, questionar o que é que eu vou fazer com a minha vida. Mas entretanto depois soltei-me disso e desprendi-me dessa ansiedade e pensei, não, tenho que aproveitar isto de forma positiva. E foi o que eu fiz e ainda sinto que este ano evoluí na minha linguagem, mas que ainda não estou lá, então eu sinto que o meu cunho está a ser constantemente a ser construído. É um trabalho sem fim. Falando do teu cunho, falamos também do teu trabalho, e quando nós olhamos para o mesmo, lá está, podemos identificar aqui muitas coisas, especialmente um mundo ligado às crianças. Portanto, diz-me se não estou a cair em erro, mas lá está, existe esta ingenuidade, a diversão, podemos ver isso nas cores que tu também usas, não é? E até mesmo nas personagens que tu dás vida. Isto, de certa forma, tem alguma coisa a ver com a tua infância? Como é que surgiu? Eu não sei. Estou sempre a fazer a mesma coisa. Desculpem. Eu não sei e é uma coisa que eu me questiono bastante. Eu gosto desta estética, eu gosto muito das cores. Eu não sinto que o meu trabalho seja direcionado para crianças, propriamente. Não Até estamos porque ele tem... Eu estou a dizer que não é direcionado para Exato, crianças. não é sim. direcionado Eu até para- sinto que de alguma forma só os adultos é que conseguem compreender certas piadas e ironia que eu coloco nele. Mas é uma linguagem que eu me identifico, que eu gosto, que desde o início me lembro de explorar as coisas por este lado. Tem muito a ver, se calhar, com a influência da arte que eu fui vendo, dos desenhos animados com que eu cresci, que para mim era também uma influência, de certa forma. De ter vindo também, eu acabei por estudar ilustração e banda desenhada na ARC, eu acho que isso também influenciou muito a minha linguagem. E na altura em que eu comecei o curso eu queria focar-me em ilustração infantil, porque adorava os Planeta Tangerina e o André Carrilho e esse pessoal, e pensava, quer ser como eles. E acabei por nunca trabalhar em ilustração infantil, por coincidência. E eu sinto que é um pouco por aí, mas não é uma escolha assim sólida de vou ter esta linguagem. Acho que foi sempre tudo natural. E para mim estas coisas são tão dentro de mim que às vezes tenho dificuldades em responder de uma forma racional, sabes? É mesmo, porque é que tens fome? Não sei, tenho fome. Olha, ainda agora estavas a falar de banda desenhada e querias fazer um bocado também, gostavas de ter tido o curso. Tiraste o curso, Tirei, isto, exatamente. tirei. Qual é que foi esta? Porque tu também, a tua particularidade é que dás vida a muitas personagens. Sim. Qual é que foi a primeira personagem que tu criaste? Lembras-te? Ou também, também não sabes? Eu criei montes de personagens, não me lembro assim concretamente da primeira. Eu tenho a recorrente, que é o Coraçãozinho de Merda, que já faço para aí há 10 anos ou mais. Posso dizer as neiras aqui? Claro, aqui podes dizer tudo. o que tu quiseres. Sim. E acho que é a minha personagem mais marcante e das que eu mais que tenho carinho e gosto de trabalhar. Sim. Nós também. Nós gostávamos muito, até porque nós tínhamos essa pergunta exatamente agora, que lá está, tens uma opçãozinha muito querida e amorosa com corações, já fizeste ilustrações, até para marcas de roupa também já fizeste alguns corações, e a pinhata no Jardim do Constantino, não foi em 2018? Exatamente. Sim, foi em 2018. Pronto, a nossa pergunta é, de onde é que nasceu este coraçãozinho, esta imagem do coração? A primeira, ela tem uma história interessante, o nome dele e tudo. Eu, na altura, fiz uma exposição na Montana, que é agora a Crack Kids, em 2010. E
Na altura eu tinha acabado uma relação de alguns anos com uma pessoa que me partiu o coração quando nós acabámos, e foi um drama, o primeiro assim grande break-up da minha vida, super ingênua. E eu sou uma pessoa que tem uma necessidade muito grande de... Por isso é que eu acho que não sou boa ilustradora, não é? Eu tenho a necessidade muito de falar de sentimentos e a arte para mim é uma espécie de catarse do que eu sinto e de lidar com as coisas, é uma espécie de terapia. E na altura eu acabei por ser sobre uma coisa, mas todas as ideias que eu ia tendo e tudo o que eu ia construindo era muito à volta de um coração triste, que levava porrada, e sempre num tom irónico. Sempre era aquela coisa um bocado a gozar com o desamor. E eu estava num café com um amigo meu e estava-lhe a falar da exposição e não sei o quê, e ele estava todo bêbado e... no café, estávamos para ir no bairro alto, numa esquina qualquer. E ele pisou merda, literalmente. Tipo, pisou merda. E ele disse: estás a ver, isto podia ser o teu coração, um coraçãozinho de merda. E eu achei que aquilo era um bom nome na altura. E ficou assim. Porque eu senti, pá, e depois fiz uma ilustração sobre isso, que era uma pessoa a andar na rua, lá, e pisou assim: eu acho que pisei merda. Assim, não, afinal foi o teu coração. E ficou esta a história, se calhar não é assim tão tanta piada. Não tem muita graça. Espero que os meus pais não vejam, que eu digo asneiras. Já agora, e somente por curiosidade, aquela pinhata do Jardim de Constantino em forma de coração, quanto tempo é que tardou a fazer? Quanto tempo é que demoraste? Eu fui fazendo ao longo do tempo. Não teve assim uma data. Não vi deadlines, é isso? Não, eu fiz aquele projeto por mim, sozinha, porque lá estava naquela de quero fazer instalação pública, quero fazer coisas na rua, sem ser paredes. E na altura eu recolhi uma série de material, estive a pensar o que é que eu posso fazer. Eu tinha um quadro que era uma pinhata em que as pessoas partiam essa pinhata que era em forma de coração e em vez de sair de lá doces saíam cobras e coisas venenosas dentro da coração. E eu pensei, olha, eu posso recriar este quadro. E comecei a recolher material ao longo do tempo, fui pedindo cartão a amigos meus, tinham lojas e não sei o quê, tudo com material reutilizável. E fui construindo ao longo do verão com muita calma, portanto não houve assim um deadline. E depois estive a estudar como é que eu poderia pôr, escolhi o Jardim Constantino porque é perto da minha casa e em termos de logística de produção foi um filme tirar aquilo do meu prédio quanto mais andar muito. Portanto escolhemos um jardim perto e também era um jardim que eu gosto muito, que eu tenho pena que já está melhor ao longo dos anos, mas está muito abandonado. Eu sempre tive este soft spot por coisas que estão abandonadas. Quando eu comecei a pintar os grafites em Lisboa, os doces, eu focava-me nos edifícios que estavam cinzentos e devolutos e com tudo fechado. E com esta coisa do Jardim Constantino também foi muito por aí. É um jardim que eu gosto muito, que eu sinto que está um bocado abandonado. E decidi fazê-lo. E tinha a esquadra da polícia ao lado, os polícias olharem para nós, achar que aquilo era uma festa. Ninguém... Tiraram fotos à distância, sempre assim com o coração nas mãos, mas espero que eles não venham aqui. Mas eles não perceberam o que é que estava a acontecer, ainda bem. Porque podia ter uma multa jeitosa. E durou um dia. Eu adorava que aquilo ficasse lá mais tempo, mas eu sabia que não poderia ser, então fomos para lá de manhã e os meus amigos ficámos lá o dia todo a comer bolos e tipo piquenique e depois ao fim do dia decidimos parti-la. Eu vi as fotografias, estavam muito giras. Sim. Sem dúvida. E diz-me uma coisa, em relação ao teu processo criativo, como é que normalmente funciona? Depende. Eu não tenho propriamente um processo de início ao fim porque eu estou sempre a pensar em trabalho, de certa forma. E eu tanto posso ter ideias enquanto estou aqui a falar com vocês ou estou no supermercado e do nada vem uma ideia super rápida para algum trabalho em particular, como às vezes fico semanas no desespero a ver tudo que é livros e procurar no Pinterest e a ver outros artistas como referências e não chego a lado nenhum. Portanto, o processo varia muito, mas é uma questão de trabalhar. Não é esperar pela inspiração. Claro. O trabalho criativo é muito
É um trabalho, é sentar-te numa secretária, é pôr os fones, ou pôr música ambiente, de passarinhos, é pensar, não, eu tenho que ter uma ideia para isto, tem que ser uma boa ideia. E às vezes tens muitas ideias e acabas por não gostar de nenhuma. E é um trabalho constante nesse sentido. Não, isso é muito interessante aquilo que tu acabas de dizer, até porque eu queria ir um pouco aí de uma forma mais deep e desde logo vou fazer a pergunta de uma forma lenta para ver se me percebes bem. Porque lá estava a tentar com o Francisco e acho esta pergunta acho que pode ser algo interessante e tal. Estou com Não é? medo. E o que Eu disse que era tímida. Porque lá está, no que diz respeito ao processo criativo, muitas vezes o mesmo acaba por ser proativo, não é? E quando eu estou a dizer proativo, refiro-me a que o mesmo surge desde o entusiasmo, não é? Surge com naturalidade, acaba por fluir de uma maneira soft, não é? Go with the flow, é como tu estás a dizer. Às vezes não há tempo ao flow, às vezes tens mesmo um deadline. Exato. Ou pode ser, agora aquilo que estás a dizer, uma coisa reativa. E quando eu estou aqui a focar no reativo, lá está, há aquela pressão, há uma ansiedade, pode haver uma frustração que despoleta exatamente isso, não é? Tendo em consideração isto que eu acabo de te perguntar, qual consideras ter sido a obra mais fácil de teres realizado e a mais difícil e o porquê? A mais difícil. Assim, o nível difícil pode ser em muitas coisas. Pode ser o difícil em termos de produção, que às vezes é complexo. Eu ponho-me a inventar coisas do qual não domino, as técnicas. Pode ser em termos criativos também, porque há um deadline, há uma pressão para tu entregares as coisas a horas, não queres falhar com o cliente ou não queres comprometer-te em entregar as coisas atrasadas para uma exposição. Eu diria que foi um trabalho que eu fiz para o CCP há 1 ano atrás ou 2, para o Clube de Criativos, que o tema era não ter medo, era sem medo. E eu construí uma bola insuflável gigante, 3 metros de altura, meu Deus, que loucura. E foi um pesadelo fazer aquilo, eu quase chorava. Aquilo acabou por se concretizar, mas foi complicado. Mas lá está, foi sem medo, assim, porque depois também meto estas coisas na cabeça. Eu consigo tudo, sou demasiado otimista. E penso que foi muito complicado fazer aquela bola acontecer, fazer com que ela não saísse disparada com o vento. Eu nem quero imaginar o stress, porque tu já quando estás a fazer um projeto e te começa a ter saído das mãos, e estou a falar de um projeto tipo normal, imagina um designer. Exato, imagina. Imagina, tu como designer gráfica ou ilustrador, o que é que seja, se às vezes já entras em modo de loop e não está a sair como tu queres, eu nem quero imaginar o pânico que deve ser de uma instalação gigante, de uma bola gigante, que não está a ficar como tu queres ou alguma coisa, pá, nem. Não, mas eu gostei muito do resultado, ficou incrível, mas assim, fisicamente saiu-me do pelo. E aos meus amigos também, ao qual eu liguei a pedir ajuda. Venham à minha casa a ajudar-me, por favor. Está a ser difícil. Mas provavelmente depois deve ter sido um dos projetos que deu mais gozo Sim, no final. Claro que sim. Os meus projetos acabam por ser... Eu gosto disto, é uma adrenalina que a parte de produção é uma coisa que eu gosto bastante e é uma adrenalina boa. Às vezes estar a conquistar certos passinhos, que para mim são passinhos. Para construir coisas e fazê-las acontecer e acho que é interessante porque depois acabas, também todo o processo de conhecer as pessoas pelo caminho e fornecedores e pessoas incríveis ficam na tua vida e depois podes sempre ligar João, por favor, ajuda-me aqui com isto que eu não sei, fazer alguma coisa de mal e está a rebolar. É isso. Olha, Maria, tu és considerada uma artista multidisciplinar, não é? Começaste nas paredes, grafite, ilustração, tapeçaria agora. Qual é que foi a ordem cronológica das diferentes técnicas que tu tiveste na tua vida? Portanto, começaste primeiro em grafite ou em tela? E depois daqui, para onde é que tu começaste a evoluir? Eu acho que foi primeiro nas paredes. Eu já fazia trabalhos em tela, mas não era nada importante ou que eu desse grande valor, era mais para experimentar, porque tinha aulas de pintura, não adorava, achava um bocado até aborrecido. Mas diria que começou pelas paredes, entretanto passou para as telas e daí eu me ter desligado também um pouco das paredes porque o meu trabalho em tela começou a evoluir e a ter muito detalhe e muitas nuances e muitas layers de cor que eu na parede e de forma rápida com que eu teria que pintar não o faria. Eu penso que a instalação sempre acompanhou o meu trabalho
desde o início, desde que eu fiz o coraçãozinho de merda na Montana há 10 anos atrás, que eu já na altura construí um coração gigante, também com a ajuda dos meus amigos, que sempre foram os meus assistentes. Hoje já não são, porque eles já estão livres disso, mas na altura os meus amigos ajudaram-me imenso. E eu sempre tive a instalação lado a lado com a pintura e a pintura foi-se afastando um pouco e vindo a instalação ao de cima. O ano passado iniciei-me na tapeçaria, que gosto muito. Acho que dá uma tridimensionalidade e dá uma certa interação que um quadro não dá. Em termos de toque e de reação, de textura. E adoro insufláveis, tenho trabalhado imenso com insufláveis nos últimos anos. Acho que é um material incrível e que quero trabalhar no futuro e trabalhar mais. E agora estou muito dedicada à cerâmica. Mas é isso, eu tenho visto, também é muito giro. Olha, mas por acaso é engraçado, porque a primeira, agora que falaste dos insufláveis, a primeira peça que eu vi tua foi o Bubble Gum. Foi insuflável, é assim que eles chamam ou não? Estava no iminente, é possível? 2016, um insuflável gigante? Sim! Foi em 2016, já foi há imenso tempo. Mas, atenção, já estamos em 2020. Na altura, a reação foi tão boa para mim, porque era a primeira vez que eu estava a ver um artista, ou seja, que eu podia interagir com a peça de um artista. Sim. E eu acho que isto é uma coisa muito gira que tu tens. Tu conseguiste perceber que a tua arte funciona melhor, se calhar, com a interação do público. Ou não faz sentido isto? Sim. Agora até com a tapeçaria estavas agora também a dizer da textura, tu de certa forma gostas que o público possa interagir com as tuas obras. Sim, isso para mim é muito importante. Era o meu foco este ano e com a pandemia isso não pode acontecer tão cedo. E sim, eu na altura já tinha falado com a Underdogs, que é a minha galeria que produz o Iminente, que gostava de fazer uma peça de interação. Na altura a Pauline disse-me, olha, podemos tentar fazer um insuflável. Foi o primeiro Iminente, o budget era minúsculo. E nós o que fizemos foi comprar um insuflável em segunda mão, daqueles de crianças. Ele era tipo azul escuro e verde Sporting e amarelo fluorescente. E nós tivemos um processo enorme de investigação de material para conseguir pintá-lo sem que a tinta estalasse. Temos que encontrar uma tinta que era uma espécie de primário super de borracha, mas que depois tapava as costuras e ele não respirava. Então foi um grande desafio também. Foi uma logística desafiante. Mas foi incrível, adorei o resultado. Na altura, eu fiquei mesmo com a certeza que queria trabalhar com insufláveis e fiz o push nesse sentido depois nos próximos projetos. E há 2 anos consegui finalmente ter assim umas instalações de grande escala com insufláveis. Pois foi, tiveste uma no Iminente também, depois, Sim. essa também estava muito gira. E tiveste outra num centro comercial, foi aonde? Colombo, que tu tiveste? Não, foi no Porto, foi em Foi no Gaia. Porto, exato. Sim. Que eu vi as fotografias. Sim, eles queriam fazer algo relacionado com São João e eu disse, vamos fazer insufláveis, por favor. Óbvio. Vamos. E acabou por correr muito bem, sim. E fiquei muito contente por conseguir fazer um trabalho daquela dimensão em Portugal e eles serem super abertos a... Completamente. E foi também uma logística complexa, que tive muito boa gente a ajudar-me na produção, de construir aquilo, de certificar-se que aquilo... Eu trabalhando em palcos de festivais, eu gostava muito de ter um palco. Pá, deve ser lindo ter um palco tipo insuflável, meio imaginário, tipo, deve ser incrível. Eu este ano era para fazer mas não pode acontecer. Pronto, talvez para o ano. Sério. Pá, Vamos ver, incrível. não sei como é que os festivais vão acontecer, não sei se irão mesmo acontecer, espero que sim. Mas sim. Olha, entretanto, agora estavas a falar da família Underdogs. Isto aqui é uma. Pronto, é uma. Exato. Aliás, tu, por palavras tuas, até podes explicar melhor, porque acho que és melhor que nós a explicar qual é que é o conceito deste grupo conceituado de artistas e explicar como é que tu apareceste e quando é que te integraste neste grupo. Underdogs já existe há cerca de 10 anos, se não me engano. Eles lançaram agora um livro e tudo para comemorar os 10 anos. Em termos de projetos, a galeria eu acho que existe há menos tempo. E é um projeto criado pelo Alexandre, que é o Vils, que também é um artista português. E eu penso que o conceito de Underdogs vem muito de ajudar os artistas que estão a começar e que estão no início da carreira a darem um pulo maior e terem uma base de apoio
para trabalharem, para lançarem os seus produtos, os seus projetos. E é basicamente isso que a Underdog Mas é faz. interessante que também tem artistas que são de outros países, porque também Sim, o sim, Filipe sim, António não é claro, português, claro, não claro, é? claro, Depois claro, tem sim. é uma base que também ajuda Sim. estrangeiros a vingar em Portugal, é isso? Sim, eu penso que sim. Eu penso que o trabalho da arte é a arte de viajar pelo mundo, não é? E espalhar a arte o máximo possível. E penso que também é isso que a Underdogs faz, para além de mostrar artistas portugueses, também traz artistas estrangeiros que se encaixam na linguagem da galeria para vir para cá. E a partir do momento em que tu entraste na Underdogs, o que é que tu sentes que mudou na tua carreira? Ah, Mudou bastante. Eu consegui fazer uma exposição com uma instalação que não conseguiria, se calhar, noutra galeria. Sinto que o meu trabalho artístico cresceu muito mais numa direção de trabalhar com galerias do que fazer trabalhos comerciais, e tive muita certeza disso na altura, que não queria muito fazer muito trabalho comercial, mas fazer mais trabalho por mim, de artista. E acho que foi uma evolução que foi sempre acontecendo ao longo da minha vida e que veio daí também, de todo esse trabalho de background, trabalhar com eles, com a galeria, a forma como funciona. Tu já tiveste também uma colaboração com a Marina Miserável, não é? Sim. E pronto, e um bocado a pergunta é como é que é para ti colaborares com outros artistas? Como é que é este desafio? É bom, eu gosto muito, eu sinto que cresço sempre imenso. A Mariana é das minhas melhores amigas, portanto é divertido trabalhar com ela. Nós temos uma linguagem muito diferente em termos de estética, mas eu penso que depois nós nos complementamos muito no nosso tema, complementamos-nos nas cores, complementamos-nos na nossa maneira de ser, e achei que, por exemplo, todos os trabalhos que eu fiz com ela acabaram por, apesar da nossa diferença em termos visuais, acabou sempre por casar bem. E sinto que aprendo sempre imenso. Eu raramente colaboro com outros artistas. Do género fazer um trabalho mesmo meio a meio, é muito raro, mas eu adoro falar com outros artistas, eu adoro falar com os meus colegas, adoro fazer questões, adoro perguntar, adoro. Que é a mesma coisa. Adoro ter conversas, adoro crescer com eles, e acho que é super importante trabalhar com outros artistas, nem que seja muitas vezes a dividir o espaço ou ter um ateliê com colegas, porque é sempre bom teres a opinião de outras pessoas, é sempre bom não ficares fechado no teu mundinho, sabes? Porque acabas por passar muitas horas sozinha, e é bom partilhar e ouvir e questionar e ouvir o que é que os outros têm a dizer. Porque, aliás, muitos problemas das pessoas no mundo em geral é ter medo de perguntar. Às vezes, tipo, sentem-se envergonhadas, e eu acho que tu aprendes muito em aprender com os outros, questionar. Acho que até pergunto mais, estou sempre a fazer perguntas. Os meus pais disseram que eu nunca saí da idade dos porquês, porque estou sempre a dizer, mas porquê? Mas o quê? Mas como? Sim. E diz-me uma coisa, somente para fechar aqui o tema, somente por curiosidade, já sei que é raro para ti lá está a colaborar com outros artistas, mas se tu tivesses que colaborar com alguém nos dias de hoje, quem que seriam talvez as pessoas ou os artistas com que tu irias colaborar? Oh meu Deus. Há tantos artistas que eu gosto. Estou a pensar em. Não. Eu adorava trabalhar com os Friends With You. Acho que eles têm um trabalho incrível. Eles trabalham muito com insufláveis. Adorava trabalhar com Murakami um dia. Isso nunca vai acontecer. Sei lá. Epá, não estou a ver assim. Quer dizer, eu estou a ver montes deles, mas estou a tentar fazer uma seleção. Sabes? Eu adorava trabalhar com o Austin Lee, adoro o trabalho dele. E não sei, assim de repente. Pronto, Bem. pode ser aqui uns bons nomes. Já sei, Mas já que estamos aqui nesta onda de referências, quem é que são para ti os teus maiores referentes visuais? Assim que. Referentes visuais. Fazendo todo o tipo, não é? Tem que ser. Eu adoro desenhos animados.
desde miúda que adoro desenhos animados e adoro... E desenhava desenhos animados e repetia-os vezes sem conta. Gosto muito de artistas clássicos também da pintura. Gosto muito de Monet. Gosto muito do Filipe Antón, que tu referiste. Adoro as cores dele. A maneira como ele trabalha as cores. Adoro um artista sueco chamado Joaquim. Eu não sei dizer o último nome dele, que também adoro. Adoro Sérgio Mora, espanhol. Adoro imenso. Epá, tenho uma lista enorme de artistas. Claro. E cá em Portugal também existem artistas incríveis. Adoro os Planeta Tangerina, adoro a Mariana, adoro o Eka Corleone, o Ed Fuel. Sei lá, eu adoro toda a gente. Eu tenho um problema. Eu penso tipo colaborações, pessoas que eu gosto, são muitas. E acho que cá em Portugal nós temos muitos bons artistas e temos alguma coisa na nossa água. Acho que temos mesmo muito bons artistas e Também acho. é curioso ver como há muitos artistas cá e sentes que se dá o devido apoio a estes artistas? Não, olha, agora com a pandemia, não é? Esta conversa estava pano para mangas, mas eu acho que falta um apoio às artes, acho que falta confiança na política no geral para apoiar as artes, para acreditar que a arte é importante, para acreditar que a arte faz diferença na vida das pessoas, transforma a vida das pessoas, educa as pessoas. E acho que a arte também nos liberta um pouco de plataformas, de escalões de sociedade, de tudo isso, sabes? Acho que quando tu interages com a arte, és tu no teu ser mais singelo, mais verdadeiro, e eu acho que a arte tem esse poder e é muito importante investir na arte e acreditar que a arte quebra um bocado fronteiras, tabus, diferenças sociais e eu acredito mesmo que a arte tem esse poder e gostava que houvesse mais apoio nesse sentido para as artes. Pá, eu fiquei deliciado ao ouvir Maria Imaginária agora. Sim. Muito querida. Mas sentes que agora até os portugueses... Eu tenho vindo a sentir até na minha área, no meu círculo de amigos, que mesmo malta que não era muito ligada ao mundo das artes, agora já sinto que são mais receptivos e vão mais... Exploram mais... Agora não tanto com a pandemia, mas antes da pandemia já sentia que está a crescer o interesse no mundo das artes. Tu sentes isto? Nunca sentiste? Achas que o povo português também se podia interessar mais? Que sentimentos é que tu tens em relação? Eu tenho a sensação que existe interesse, mas eu sou suspeita, eu sou artista e é normal que esse interesse venha na minha direção. Mas eu muitas vezes questiono-me se não vivo numa bolha, não é? E eu tento sempre que posso e que me lembro de sair da minha bolha de conforto, em que esse interesse não existe, não é? E ele, como é óbvio, não existe tanto como eu acredito que existe e como eu sinto. Mas eu sinto que existe bastante. Mas lá está, eu sinto que estou numa bolha pelas pessoas com quem eu me dou, pelos círculos onde eu me mexo, pelos meus amigos de amigos, também pelas pessoas que vêm à exposição, etc. Então eu acabo sempre por ter essa sensação, mas penso que a arte poderia chegar a muito mais pessoas e acho que este interesse passa muito pela nossa conversa anterior, pela educação, por investimentos na arte, por apoios à arte. E acho que isso pode fazer Aliás, toda a estamos todos com uma boa sanidade mental devido a muitos artistas durante esta pandemia, porque Claro, se não claro, fosse a arte, eu tenho a certeza absoluta que tinha... Não estou a referir-me Não à todo. arte Sim, visual. sim, sim. Não Escritura, pintura, cinema, sim, tudo, claro. claro, como é lógico. Todo. Tu há pouco mencionaste, né, há que sair da bolha. Sim, Partiu é um do princípio- esforço às vezes, uma ginástica mental, saímos da nossa bolha, não é? É como nas últimas eleições eu estava convencida que toda a gente tinha votado, porque todos os meus amigos foram votar e vi imensas histórias de pessoal dizer que iam votar e depois houve uma abstenção gigante e eu fiquei assim, mas quem? Mas eu não conheço ninguém que não tenha votado.
e fico a questionar-me, tipo, vivo numa bolha. E é importante, e é essa ginástica mental que eu tento fazer, é sair dela de vez em quando e perceber-me que... Eu com o bolho desde logo aqui queria associar a Portugal. Tu já tiveste a oportunidade de fazer exposições lá fora. A partir qual foi a cidade que mais te marcou? Ou inclusive o público que mais te marcou? Português. Sinceramente. Não estavas à espera. Não estava à espera. Depois de ver várias cidades, Londres, Miami, tudo mais. Não. O português E porquê? é de longe o mais carinhoso, o mais interativo, o mais querido e simpático e caloroso e honesto e não há, apesar de eu ser uma pessoa muito tímida nas minhas exposições, eu tento sempre fugir e passo para aí 40% de tempo no backstage a evitar. Mas as pessoas são mesmo muito queridas e são muito carinhosas e lá fora há mais uma distância. Há um distanciamento, digamos, emocional para com as pessoas. Sim. Sim, também tem a ver com o facto de se calhar de seres uma pessoa estrangeira, não é? E quando fazes uma exposição cá em Portugal vão sempre amigos de amigos, as pessoas também falam a mesma língua que tu e dirigem-se a ti de outra forma e sentem, se calhar porque conhecem o trabalho também há muitos anos, digo eu, também se sentem mais confortáveis em aproximar-se e falar contigo e serem queridos e muito, muito queridos mesmo. Sim. Não, é muito bom aquilo que tu agora acabas de dizer, curioso até. Nós não estávamos à espera mesmo desta resposta. Também tivemos a oportunidade de ler por aí, mas tu já me vais dizer se é certo. Foi real ou não. Que tu dizes ter a esperança, não é? Que com a tua arte possas remover tabus. Ou Sim, seja, claro. E promover um diálogo construtivo. Como é que tu sentes que isto pode ser feito? Eu sinto. Isto é um bocado complexo para mim de me conseguir explicar, porque isso está tão dentro de mim que é daquelas questões do que é que tens fome, porque tenho. Mas eu, sobretudo com a parte da instalação, e não só, mas para mim, a parte do quebrar tabus é tu teres pessoas, por exemplo, como é o insuflável do iminente. Todas as pessoas poderiam interagir com ele e várias pessoas poderiam estar naquele insuflável. Podia lá estar uma pessoa de 88 anos e uma jovem de 8. Podiam estar lá pessoas de todas as classes sociais e eu sinto que com a arte tu libertas dessas camadas, sabes? Dessas associações, desses filtros. E estás um bocado sem filtro a desfrutar o que tu acabas por sentir. Ou seja, tu quando estás perante uma peça de arte, tu tens emoções, não é? Ela diz-te algo. Não vai dizer o mesmo que a pessoa que está ao teu lado, mas vocês estão todos a sentir alguma coisa. E é um pouco por aí. Faz sentido. Estou-me a fazer sentido. Sim. Portanto, vou somente saltar para esta. Se Maria imaginar fosse artista, o que é que ela seria? Eu adoro animais, por isso não sei se era veterinária porque eu não lido muito bem com sangue, não consigo tirar análises sem cair para o lado, mas sei lá, tinha um shelter. Eu estou a fazer força para ser uma foster mom para o ano, mas uma namorada é hiper alérgica a tudo, mas trabalhava sem dúvida com animais. Que é uma coisa que eu ainda quero fazer, sinceramente. Quero poder ajudar animais. Eu acho que vais conseguir certeza. Estar a ser no insuflável, tu gostas de animais. Claro. Sim, mas cuidar deles e tratá-los bem. Sim. Eu acho que os animais são incríveis. Sim, são a melhor coisa do mundo. É fogo. É que estás chateado, não é? Tens um mau dia de trabalho, ou o que é que seja, chegas ao pé daqueles bichos, coisa mais fofas, e de repente ficas parece outra pessoa. Adoro. Tenho muitas saudades do meu cãozinho. Entretanto, sinto que estamos a chegar ao fim. Maria, uma conversa super interessante. Para eu gostei. Foi mesmo. Foi conhecer-te também, porque pronto, conhecemos o teu trabalho, mas não como pessoa, e é sempre bom receber-te aqui, a ti e aos outros convidados. Sem dúvida. Obrigada. Porque lá está, inclusive foi a Francisca que me deu a conhecer, e aí foi quando nós juntámos forças para que tu viesses aqui. E é sempre muito bom porque estás-te a educar também em relação aos convidados.
E eu desconhecia e somente o processo de investigação já vale a pena, não é? Sim. Então é super intrigante toda essa journey, não? Sim, Desde esse espero processo. ter passado bem a minha mensagem dentro da minha timidez. Mas pronto, entretanto, esta é a última pergunta do nosso show, do nosso Ele diz podcast. sempre isto com um tom que parece assim que eu vou terminar. Tipo, eu digo que faz falta aqui uma música, tipo, tan, sabe? Tipo, com pressão. Mas pronto, Maria, qual é que é o teu verdadeiro wet dream? O meu verdadeiro wet dream. Não sei. É uma pergunta complicada, eu confesso. Sim. Não és a primeira. Não, mas não sei. Eu não estou a levar isso. Não, sim, já sabemos. Exatamente. Não é uma cena nasty. Não, sei lá. As pessoas levam para onde quiserem. Sim. Não, eu retiro. Eu estou a tirar daqui tipo o meu sonho, o meu maior sonho. Não sei, olha, eu gostava muito de continuar a trabalhar e de chegar a mais sítios, de quebrar mais barreiras, de levar, de certa forma, a playfulness à arte, de conseguir trazer um sentimento de pertença e de belonging a toda a gente que se encontrará com as minhas instalações e com o meu trabalho. Acho que é o meu goal, sim, continuar a fazer isso. Cada vez mais e mais lá para fora. Assim. É muito bonito, fair enough. Acho que respondeste bem. Então. Completamente fazível. Não é? Completamente fazível. E pronto, olha, muito obrigada, Maria. Damos por terminada esta conversa. E a ti, mais uma vez, obrigada por estares deste lado. Vemo-nos para a próxima semana com mais um Wet Dream.